Voltamos a apresentar o programa São Cepé, sua história e sua gente. Nós estamos no último bloco do programa. Como tem muito assunto do terceiro, sobre bodega e bailantas, é um assunto muito comprido. Eu pediria ao Assis que podia intercalar, onde falar em bodega, falar em bailanta, né? São muitos, ele tem conhecimento desde o início das bailantas, como é que era formado, a localidade, o pavilhão X, de quem foi o primeiro proprietário da bailanta ou do comércio. Então, assim, explica da casa de comércio ou bodega, como queira na época, né? Ou vendas, como bodega ou vendas. Para usar um termo gauchesco, bolicho. Bolicho, então tu fica até o critério aí, Tá. Quer falar sobre bailanta, sobre bodega? Tá, muito bem, muito obrigado. Bom, continuando aqui na região do Aderbal, do Espelimbergo ali, teve um comércio na entrada ali para o corredor do Correntino. O senhor João Rodrigues, pai do meu amigo Anadir, que também teve um ponto comercial, ou seja, uma oficina muito bem montada, que funciona até hoje. O filho dele é que trabalha na oficina. Bom, ali o seu João Rodrigues teve uma casa de comércio. Um pouquinho adiante... Esse João Rodrigues não ficava perto de uma capela das Dores? Da Capela das Dores, exatamente. Um pouquinho adiante, tinha a cancha do senhor Joanim Bortolásio, que tinha... Pai da Sueli. Isso. Que tinha uma casa comercial e um salão de baile. Depois o seu Joanim veio para a cidade, construiu aquele sobradinho azul, como diz o Valdecir, ali na avenida. Isso. E alugou a cancha e a salão para o Galileu Brum Pontes, irmão do Toso, para os ouvintes entenderem aqui da cidade quem era o Galileu. Só um pouquinho. Toso era Brum? Brum Pontes. O Toso era o zelador do cemitério? Do cemitério. Acho que era. E tu sabe, desculpa... E um parênteses, para que muita gente não sabe, ligeirinho, assim. Sim. O seu Joanim Bortolazzo foi pai da Sueli Bortolazzo, Sim. que foi Miss São Cepé. Miss São Cepé. Esse detalhe eu não sabia. Eu trabalhava junto com ela na Roseira, na época. Foi Miss Foi São Miss Cepé. São Cepé, Sueli Lá Bortolazzo. por 70 e poucos. Inclusive tem o irmão dela, não sei se você sabe, o Celso. Conheci o Celso. Faleceu o Celso. O Valdecir me deu essa notícia. Mas Celso. Aí, continuando com as bailantas. Já falamos ali no seu Joanim, no Galileu, que até no Galileu eu tive a oportunidade de tocar num baile. Mais adiante, como salão, o senhor Juca Figueira, que existe até hoje a casa, que era o salão do seu Juca. Também fazia um baile no galpão do senhor Mário Dotto, também meu amigo, seu Mário, mora aqui na Santo Antônio. Pontos comerciais ali, o senhor Vilso Curto, que depois teve a Copa do Clube aqui em São Cepé, do Clube do Comércio, muitos anos. Um pouquinho adiante, Juraci Silveira Otis, também teve uma casa comercial lá no IP. Mais adiante, entre Santa Bárbara, o Rio Santa Bárbara e o Correntino, José Gonçalves, filho do finado Jango Gonçalves. O José é finado também. José Catinha. José Catinha, o pai da Zela. Exatamente. Tá. Que é minha concunhada. Sim. Depois, um pouquinho adiante, onde foi do Pedro Curto, Clóvis da Rosa Bonel, teve um pequeno armazém. Agora nós descendo a estrada do Terceiro, adiante do IP. Antes da entrada do IP ali, o seu Mosquito, seu João Batista, depois que saiu de lá, passou para o Aderbal, ele teve uma pequena casa de comércio ali, logo adiante de onde é a propriedade do Paulinho Pacheco. Só que a propriedade do Paulinho é à esquerda e a venda do seu Mosquito era à direita. Depois, mais um pouco adiante, indo pelo corredor, o seu Elcides de Moraes, teve um engenho. Que o Alegria me reclamou. Exatamente. Teve um engenho, nasceu o engenho do seu Elcides lá no Terceiro, depois
Ele até se transferiu para São Cepé, Isso. mas teve uma casa comercial muito forte ao lado do engenho, que existe o prédio até hoje. Um pouquinho adiante, o senhor Olívio Oliveira, pai do Silvio, do Glaci, O Florício. teve uma casa comercial também muito forte. Inclusive, colocando um adendo, o seu Olívio e o Silvio teve 2 filiais lá no IP, filiais dali. Sim. E o seu Olívio também foi comerciante no IP. E para nós continuar no mesmo itinerário, o seu Luiz Curto teve um comércio logo adiante do seu Olívio, aonde tinha um salão de baile no seu Luiz Curto, que depois vendeu o ponto comercial, negociou com o seu José Aires, Manuel José Aires dos Santos, que continuou com a bailanta. Depois o seu José partiu para a lavoura de arroz, abandonou o comércio, que negociou com o senhor Alfredo Mori, que foi quem negociou até se aposentar e findar o ponto comercial. Aí, descendo mais um pouquinho pelo corredor, o senhor Enio Terres teve uma casa comercial e um salão de baile. O salão está desativado. Existe o prédio, mas está desativado. E a casa comercial ficou como o cunhaque de pai para filho. Hoje é um filho do Enio que continua o comércio. Sim, fica à esquerda, bem na beirinha. À direita. À direita, À bem na direita. beirinha, mano. Bem na Chalé, beirinha. né? Ali. Isso. Isso. Depois, adiante do CTG, teve o salão do João Curto, aonde deu o episódio do Inocêncio. Nós já se referimos. Aí, na entrada do corredor do seu Homero, como é tratado pelos mais antigos, à esquerda quem entra, teve uma senhora, teve um comércio ali também, a dona Eni. Logo adiante, uns metros adiante, o senhor Velocindo Souza teve um comércio. É. E a esposa dele tem o comércio até hoje. Um pouquinho abaixo, um pouquinho adiante, o seu Dico Gomes teve um ponto comercial também. O seu Dico é pai do Claudir, desse artista que gravou um CD agora há pouco. Irmão do Ornato, irmão do Ico, é daquela turma dos Gomes. Um pouquinho adiante, o senhor Danilo Pires Brum, filho do seu Homero, irmão do Peca, do Calino, teve um Perto salão... da Capela São Vicente, né? Adiante da Capela São Vicente. É, aí perto, próximo. Teve um salão de baile muitos anos. Muito me diverti lá nos bailes do Danilo. Danilo, marido da Julieta? Da Julieta, exatamente, a segunda esposa do Danilo. Depois, seguindo pela estrada, para a gente se identificar, não se perder do foco, na localidade de São Judas, teve um salão de baile e ponto comercial do senhor Alfredo Fritz. Fez diversos bailes. Depois vem o seu Alfredo, não sei por que motivo, deixando o ponto comercial e o salão, a dona Celina Rode, a avó Celina, como carinhosamente a gente trata, organizou um salão paroquial, fez o salão paroquial e fez uns quantos bailes, onde veio até duplas famosas, como Xará e Cabriúva, vieram tocar ali para a avó Celina. Era no pavilhão da Capela? No pavilhão da Capela. Da dona Celina. Falar nisso, Sim. Valdeocir, num intervalo aqui, antes do início do programa, Sim. o Assis nos deu uma ideia de nós convidar a dona Celina para um programa. E eu achei boa ideia conversar contigo. Quem sabe lá a dona Celina, que foi moradora muito antiga do terceiro lá. Sim. Mas, E mais adiante, só para nós encerrar o assunto das bailantas, na barragem, local denominado barragem, lá no fundo, bem no fundinho do terceiro,
na costa do Santa Bárbara, o seu Atílis Leal da Silva e a dona Alzira. Eles eram muito bem organizados, tinham um salão, um galpão para depósito de arroz muito bom e gostavam do divertimento. Quando não tinha arroz, a dona Alzira fazia baile. Inclusive fazia baile do chope, trazia conjuntos de cachoeira para tocar. Eu, inclusive, tive num baile lá, que o conjunto era uma dupla famosa de cachoeira, que existe os cantores até hoje, Joá e Sereninho e seu conjunto. E outros conjuntos de cachoeira, e aqui de São Cepé, que ela levava para tocar, porque ela fez diversos bailes. E lá no IP, que também já foi referida aqui pela dona Marília, teve uma entidade social, um salão de baile, do tio Otávio e da tia Dalila. Teve muitos anos, que foi onde eu contei aquele episódio para o Rogério fora do ar, que eu até vou, com a permissão deles, eu vou repetir agora. O tio Alfeu Charolês, como o Rogério conheceu muito, e muitos dos senhores ouvintes conheceram. Famoso. O tio Alfeu, não, ele pegava uma cadeira e ele sentava na cadeira, mas ele sentava invertido, ou seja, montava a cavalo na guarda da cadeira. E gostava de ficar embalando aquela cadeira. Sim. E estava lá na cozinha, ele conversando, o pessoal fazendo a janta e o tio Alfeu conversando, enquanto esperava o baile. O tio Alfeu de bombacha branca, camisa branca, lenço vermelho, bem tranquilo, sentado naquela cadeira. E ele firmado com a ponta dos dedos embaixo da beirinha da mesa. E embalando, dizendo, quando uma cozinha do Alfeu, tu vai cair. E ele era meio gago, capaz. Aí ficou... De repente saiu uma gargalhada, uma piada que ele gostou. E ele se atirar para trás, escapou os dedos da cadeira e ele foi e caiu sentado em cima de um balaio de piruzinho novo. Matou todos os perus. Muito bom. Mas Assis, terminaste as histórias das bodegas? Não, agora ainda tem outra? Tem, não, então agora termina. Do meu velho IP. Uhum. Foram comerciantes no IP. Senhor Olívio Oliveira, como eu já me referi, Sim, antes de você mudar lá para Santa Bárbara, ele foi comerciante ali. Depois o senhor Ramiro Silva. Depois o Darcy Oliveira, a dona Mimosa, que me perdoe o Darcy, que eu não me lembro o nome da minha parenta e mãe dele. A dona Mimosa continua a bodega após viuvar. Depois o Darcy, a dona Mimosa não quis mais, aí o Darcy continuou a bodega. Em o Darcy vindo embora para a cidade para tocar o barco de outra maneira, arrendou para o senhor Noé Fontoura de Lima, o mesmo ponto. O senhor Noé teve comércio uns tempos. Depois, saindo o seu Noé, também para ir para a lavoura, assumiu o João Trindade Machado. Depois do João, o João também foi embora para Porto Alegre. Teve casa de comércio ali, o Saulo Carvalho, uns tempos. E em outros pontos, as duas filiais dos Oliveira, do seu Olívio e do Silvio, o Podaliro Oliveira da Silva também teve comércio 3 vezes. E uma das vezes... O Podaliro não é o Miquim? É o Miquim. E uma da primeira bodega que o Miquim botou, ela teve um fim trágico. O que houve com o Miquim? Pois o Miquim houve uma eleição, eu acho que não, é de muitos anos, eu acho que não dá problema. A eleição do Perac e do Egídio Micaelsen. Walter Perac de Barcelos. Exato. E o Miquim era muito do Egídio Micaelsen. Então ele jogou todo o capital da bodega, ele jogou na eleição. Aí perdeu a eleição o Egídio perdeu a eleição, ele perdeu a bodega. Que bárbaro. Aí recebeu umas continhas e aí uma irmã, ele se encontra com a irmã dele, com a Eni, que morava em Porto Alegre. Ele diz, Eni, me sobrou uns trocos da bodega, eu perdi na eleição e tal, diz, o que é que eu faço desses trocos? E ele tinha o apelido de Tio Mica, já por causa do Egídio Micaelsen.
Aí diz a Eni, diz, tio Mica, gaste tudo. Depois teve comércio também no IP, falecido Evaldo Schirman. Teve comércio vários anos lá no IP. E também o seu Antônio Aires Machado, seu Nico, também teve uma casa de comércio, cancha de bocha, salão de baile, que a gente fez vários bailes, eu tive a oportunidade de animar vários bailes lá no seu Nico. Até se vocês me permitirem, eu vou contar um pequeno episódio. Pode contar, lá na venda do seu Nico. Tinham dois cidadãos, que o seu Japir e o seu Noeli, Trindade Cunha. Tinha uma filha do seu Noeli que namorava um filho do Japir. E intrigaram lá por coisas de bodega que o Japir não fazia gosto. E o Noeli foi tirar limpo o caos. Aí eu sei que pra lá e pra cá os dois não eram muito cultos, se ofenderam e se engalfinharam a luta corporal. E o Japir, vendo que a coisa estava muito preta para ele, estava perdendo, foi de dente no pescoço do Noeli. Aí chegou os deixadiços, separaram o Japir do Noeli, só que um dente do Japir ficou cravado no pescoço do Japir. Mas E também teve outro ponto comercial no IP, o Emílio. Vocês conhecem demais, o Emílio Pereira Lima. Sim. Esposa da Também, Catarina? Exatamente, da minha professora. Também teve um episódio com o mesmo Japir, engraçado, na venda do Emílio. Naquele tempo, em 59, 60, 61, tinha muita propaganda do São Risol nas rádios, para dor de cabeça. E o Japir estava com dor de cabeça. São Rizal. Chegou o Japir lá na venda e pediu um São Risol que estava com muita dor de cabeça. A dona Catarina, que estava atendendo o bolicho, entregou o São Risol para o Japir e foi buscar o copo d'água para diluir o São Risol. Mas o Japir estava com pressa, pegou, abriu o envelopezinho, naquele tempo era um laminado, rasgou aquele laminado, amarelinho, rasgou aquele laminado e pegou e mascou e engoliu. Quando ela chegou com o copo d'água, olhou para o São Risol, não estava aí, botou o copo na frente do Japir, o Japir tomou água. Quando a água bateu no estômago, pegou a ferver o São Risol. E veio para sair por a boca, ele fechou a boca e saía para o nariz. Aí ele saiu porta fora pedindo a bula, mas tem que ler a bula. Mas uma particularidade aqui, ali na entrada ali do Zeca Pontes, aquela corredor do IP ali, né? Sim. Tinha Curiosa. Pois é, a que eu me referi lá no programa do Volney. A Dona Maria... A Dona Maria Loreto. Sim. Dona Maria Loreto. Tá. Nós esquecemos de falar no Jesus, no programa Exato, Jesus. No programa do já é falecido. É falecido. Foi até um grande goleiro, foi nosso goleiro lá no IP. O Jesus. Tudo bem, Curiosa, né? Não, a Dona Maria, ela era benzedeira, ela fazia despacho. Isso, ficava à direita, ali. À direita. Um chalé. Inclusive até algum parto ela fazia, mas não era a profissão dela. Eu achei interessante aquela história do Astrogildo Moraes. Pois é. Que pode ser que algum ouvinte que não está assistindo o Volney hoje, não fixe, conta aquela... pois é. Pode repetir. Ela tinha umas malhas de Americá, que tem até hoje na frente da residência. Americá. Então lá naquela sombra, que ela fazia os despachos dela. E os filhos do Astrogildo, do ETA, que eu não me lembro o nome do ETA, mas é filho do final do Astrogildo Moraes. Mas nós temos que fazer uma capetagem para Dona Maria. Aí foram lá, sem ela ver, e despejaram gasolina e óleo diesel no chão e foram embora. E ficaram cuidando. Quando escureceu, ela foi fazer os despachos dela. E acendeu as velas e tudo. Quando largou o palito de fósforo no chão, explodiu aquela gasolina. E ela disparou para casa gritando que o demônio estava tentando ela. É isso aí. Mas,
infelizmente, nosso programa está muito ótimo com o teu assunto, Assis. Tem muita coisa para falar sobre bailantas e bodegas ou botecos. Infelizmente, está chegando no final. Sim. E eu queria muito agradecer a tua presença, Assis. Tenho certeza que o pessoal do Terceiro, nesse domingo, já está atento lá em volta do rádio, que foi o melhor programa que nós tivemos sobre o interior, foi esse. Eu acompanhei direitinho e mais ou menos a gente conhece as pessoas, né? Por exemplo, o seu Enio Terra, né? O seu Alfredo, a dona Celina, o Augusto Mori, todas as pessoas que... Joaquim Bortolazzo não recordo muito, mas a dona... Joanim Bortolazzo. E depois a esposa dele também continuou ainda com o boteco, né? Tinha, acho que uma bailanta lá também, não é isso? Se não, não me recordo, parece que tinha uma bailanta lá no... Não, quando a dona Julieta, não era? Sim, mas quando o seu Joaninho veio embora, ela veio também. Veio também. Aí é que o Galileu ficou com a bailanta. E tinha a cancha Galileu. de carreira lá também. Então, tá, Galileu. Mas uma coisa que eu estava esquecendo, mais 2 pontos comercial, ali nos Brum. Sim. O seu Deluí Rosa. Teve lá. Teve um ponto comercial e uma olaria. Sim. Inclusive os tijolos da casa do meu pai, que ainda está lá, sim, as paredes, foi comprado do seu Deluí. Bom. E o José Raimundo Silva Rosa, que hoje mora em Tupanci, também teve um comércio ali. Sim. Nos Brum. Tudo bem. Então, Assis, como eu falei, estava muito ótimo o programa. Eu queria que tu se manifestasse sobre os ouvintes, né? O que tu achou do programa. Largar um alô para o teu pessoal lá do Terceiro, né? Fica o resto do programa à tua disposição. Sim. Eu queria agradecer a oportunidade que tu e o Rogério me deram de participar desse programa. Não sei se está ao contento dos ouvintes. E queria mandar um abraço para uma turma que eu não falei ainda durante esse programa. Meus atletas do meu velho time, do IP, da Sociedade Esportiva IP. Não vou falar no nome deles, porque eu cometeria um pecado de não relatar o nome de todos. Então eu agradeço a todos, e principalmente ao meu treinador, que foi o Elemar Pereira Brum, que na época nós apelidamos de Zagallo. O meu time, para quem conheceu, sabe, mas o Rogério e o Valdecir não sabe, e a maioria dos ouvintes. 80%, 90% eram cidadãos de cor. Todos meus amigos, que eu tive o orgulho de presidir uma entidade e acompanhar eles durante vários anos na beira dos campos de futebol. Vai um abraço a todos eles. Não vou falar em nome porque eu cometeria o pecado de esquecer algum, mas eu abraço o meu treinador, que era o Elemar Pereira Brum, que está lá até hoje, o nego velho, muito meu amigo, o nosso popular Zagallo. Muito bem, então, novamente agradeço muito a tua presença, foi muito valiosa para o nosso programa. Então, estamos finalizando o nosso programa de hoje. Voltaremos no próximo domingo a partir do meio-dia. Muito obrigado pela audiência e uma boa tarde a todos.